Terceira parte do vídeo falando sobre um pouco do coração de Deus no contexto da Bíblia, no contexto do Antigo Testamento e no contexto atual. Por quê? O que está na Bíblia também é atual. Agora, você precisa entender sem preconceitos. E é engraçado que numa sociedade tão moderninha como a nossa, que o pessoal aceita tantas coisas diferentes, tanta diversidade e tal, tem uma resistência tão grande assim em relação à Bíblia e ao que está escrito lá. Deixa o seu like, compartilha, passa adiante a mensagem aí para alcançar mais pessoas e vamos para o que interessa. O que a gente estava falando nos dois vídeos anteriores? Se você não viu, eu vou fazer um resumo para você. Basicamente é o seguinte: a Bíblia é o manual da vida. E o que acontece quando a pessoa não segue o que está escrito no manual? Ela não consegue o resultado que ela quer. Então imagina você, um programador, que você quer que o seu programa responda daquele jeito, mas você não sabe a linguagem certa. Você digita um comando que está escrito errado, aí ele não responde o que você quer. Ou, o mais simples ainda, você quer ligar o seu computador, o seu celular, só que você não conectou na tomada o seu computador e o seu celular está sem bateria. E aí você fica puto porque você não liga o negócio. Quando que, na verdade, você tinha que seguir a lógica para que aconteça o que você quer. Então, a liberdade, ela está sujeita à lógica. E quando você quer subverter essa ordem, você até pode, por um tempo, ter um certo sucesso, mas não é duradouro. Por exemplo, vamos supor que você queira subverter a ordem natural da vida. Você até pode tentar fazer uma força e tal, para, por exemplo, passar uns botox aqui e ali, colocar uns implantes ali, aqui e tal, para tentar prolongar um pouco a vida útil do teu corpo. Não vai adiantar, uma hora a morte chega, ok? Então, tentar subverter a ordem natural das coisas não é uma estratégia muito inteligente quando se trata de emoções. Pensando no corpo como matéria, ok. Agora, pensando numa conduta de vida, pensando numa linha de raciocínio e de interação com as outras pessoas, isso se torna um pouco mais problemático. E a Bíblia explica justamente a lógica natural da vida. Só que as pessoas, elas querem interpretar a Bíblia do jeito delas. E você já deve ter ouvido falar que o segredo da Bíblia está na interpretação. Mas não é apenas uma interpretação assim de texto, de Enem. É uma interpretação usando o portal que tem no seu coração. É você sintonizar na frequência do seu campo eletromagnético, chamado de aura, a revelação que você pode ter ao ler a Bíblia, e não as palavras que estão escritas. Quando você lê com o coração aberto, você tem uma disposição interna, uma intenção de alma de querer aprender. Consequentemente, você passa a ter mais predisposição e probabilidade de imaginar os cenários que estão descritos na Bíblia e também de se enxergar fazendo parte daquela situação. Quando você faz isso, o teu cérebro, ele não tem tantos bloqueios assim quanto poderia ter numa outra situação. Se você lê o que está escrito na Bíblia e você entende que aquilo fala sobre você, é mais fácil você assimilar aquilo e praticar do que se você só lesse como se fosse uma história distante. Além do mais, muitos acontecimentos que estão no Velho Testamento são retratações históricas de eventos que de fato aconteceram. E você vai ver vários cientistas, arqueólogos e tudo mais comprovando os termos que estão descritos na Bíblia. E você pode, se você quiser, vai lá para Israel e vai ver a descrição dos cenários que está lá e tal. Você vai ver que realmente aquilo não foi inventado, ok? Agora, como o segredo de você entender o manual da vida, que é a Bíblia, está na frequência do seu coração enquanto você lê, o que acontece quando a pessoa ela age com soberba? Ela fecha o coração para
crescer. Ela fecha o coração para aprender qualquer coisa que esteja além da realidade dela. Isso, consequentemente, faz com que ela fique estagnada na vida. Porque o arrogante, o soberbo, ele acha que ele sabe tudo. Mas não é tão explícito assim. Por exemplo, o arrogante, ele acha que o conjunto de crenças que ele tem é o melhor que existe. Ele não parte do pressuposto de ele poder estar errado, de ele se equivocar. Ele não considera hipóteses de outras pessoas pensarem coisas melhores do que ele. E isso é uma falha crassa, é um erro grotesco. Agora, vai falar para um arrogante que ele pode estar errado, ou esteja errado de fato. O arrogante, ele vai negar o que você está falando e muitas vezes ainda vai tirar sarro de você, dizendo que o que você está falando não tem nada a ver, que é besteira tudo isso e tal. E ele vai, nessa tiração de sarro, nessa zombaria, enaltecer a própria arrogância enquanto diminui o seu argumento. É por isso que na Bíblia Deus se enfada, Deus fica de saco cheio com o povo de Israel, porque Deus fala, Deus ajuda, faz um monte de coisa, e o que o povo de Israel faz de volta? Trai a confiança de Deus. Lá em Jeremias, Deus fala que, e compara Israel a uma prostituta. Ele usa exatamente esse termo, tá? Prostituta. E designando a própria nação / tribo de Israel, no caso. Pela conduta que a tribo de Israel tinha e estava fazendo, de idolatrar, de abandonar a Deus, os caminhos de Deus e o coração da conexão com o coração de Deus. Quando isso acontece, cara, é complicado, porque quaisquer tentativas da parte de Deus de se aproximar de você se tornam fúteis, porque você está tão arrogante que você rejeita a tentativa de aproximação de Deus, e além disso você acaba menosprezando e desonrando a importância da demonstração do amor de Deus por você. O que acontece como consequência? Deus passa a resistir os soberbos. Isso está escrito lá no Novo Testamento. Mas dá graça aos humildes. O que significa quando Deus resiste aos soberbos? É aquela pessoa que vem cheia de si, com o nariz empoladão, achando que sabe tudo de tudo. E ela pode agir assim de forma explícita ou implícita. Quando ela age dessa maneira, ela percebe que Deus rejeitando ou resistindo o coração dos soberbos vai causar uma angústia cada vez mais crescente no coração do arrogante, até que ele se submeta através do arrependimento. Parábola do filho pródigo. O filho pródigo desperdiça a herança do pai e faz por isso mesmo. Aí depois se ferra, vai se degradando cada vez mais até se assemelhar a um porco. Isso para um israelita era uma ofensa, assim, era uma humilhação tremenda. E estava lá comendo, praticamente desejando comer as bolotas dos porcos, cara, no chiqueiro. Então ele estava num nível assim muito tosco de existência. Estando naquele nível, ele se arrependeu. E aí voltou para o pai. Esse é o detalhe. Você se arrepender. Agora, o arrependimento, para ele acontecer, você precisa ter noção, ter ciência. Primeiro, a ciência lógica, da lógica pragmática, da ineficácia ou da invalidade ou invalidez do teu posicionamento. Primeiro passo para você arrepender-se, ver de forma lógica como que o seu posicionamento é fútil e não faz o menor sentido. Depois, ver as ramificações, as consequências
num nível pragmático e também num nível emocional. Quando você começa a ver essas consequências num nível emocional também, aí você percebe, putz, cara, eu não precisava agir daquela maneira. E ao agir dessa maneira, eu acabei ofendendo muita gente, inclusive a Deus. Esse é o ponto. Quando você começa a perceber as consequências das suas ações, as consequências emocionais das suas ações, isso vai te dando um choque de realidade. Esse choque de realidade é o que vem antes do arrependimento. Primeiro você percebe, putz, o que eu fiz? Aí você se arrepende, entende? Então, para existir o arrependimento, precisa existir o quê? O conhecimento, a ciência. E qual que é a melhor maneira de você gerar uma geração de arrogantes que não se arrependem de nada? É só mantê-los ignorantes, é só mantê-los emburrecidos. E é exatamente isso que a sociedade faz hoje. Mantém um monte de gente ignorante ao quê? Ao que realmente importa. Aí você tem um monte de gente produzindo um monte de conteúdo, tentando explicar com firulas mentais e malabares de farol o que é super simples. Aí você tem um monte de narrativa. E olha só, teve uma pesquisa recentemente feita numa rede social perguntando assim: qual que é a sua identidade de gênero? Ou com que você se identifica? Umas 60 mil pessoas responderam essa pesquisa, aproximadamente. E aí tinha lá, homem, mulher, em inglês, tá? Não binário e trans, para um lado ou para o outro lado. Mais ou menos 46% dessas pessoas responderam não binário. Vamos lá. 46% de aproximadamente ali 60 mil pessoas, tá? Então, estamos falando aí de 25 mil, um pouquinho mais para cima. 25 mil pessoas de um espaço amostral de 60 mil nesse contexto responderam que se identificavam com a narrativa de ser não binário. O que é isso? Existe um fenômeno que está acontecendo espiritual, onde o homem está abrindo o portal do coração e a mulher está abrindo o portal laríngeo, ou da garganta. Enquanto no homem é o cardíaco, no caso da mulher é o laríngeo, de falar. As mulheres foram silenciadas por milênios e agora elas estão falando. Os homens bloquearam os seus corações por milênios e agora eles estão sentindo. E aí as pessoas criaram uma narrativa para tentar explicar esse fenômeno chamado de identidade de gênero não binária. Porque as pessoas estão tão bitoladas com o que é ser homem e o que é ser mulher, que elas acham que o que é ser homem é o quê? É você não sentir. É você falar pra caramba, é ocupar o espaço, é você ir pra cima. E mulher, é você sentir e não falar nada, e você ser submissa. São meias verdades contextuais tiradas do contexto. Então, por exemplo, o homem não sentir, entre aspas, quando você está numa posição de caçador e você precisa trazer comida para tua casa e você precisa trazer recursos e tudo mais, é óbvio que você não dá para ficar com peninha da sua caça. E aí você precisa dar uma bloqueadinha no sentir. Agora, num outro contexto, isso não se aplica. No caso da mulher, a submissão da mulher o problema está na semântica do termo. Semântica significa significado. Submissão não significa escravidão. E as pessoas adoram interpretar a submissão como escravidão. Além disso, a submissão é apenas em alguns contextos. Não é ser um capacho. É ser submissa em alguns contextos específicos de uma vida de matrimônio e por aí vai. Nesse contexto específico, ok. Agora, você tem um monte de gente que pega e fala assim: não, mas eu não sou submisso a ninguém. Então, que se lasque. Viva infeliz. Simples assim.
E tem um monte de cara que eu não sinto nada, velho, aqui é troglodita pra caramba. Então que se lasque também e arque com as consequências. Esse fenômeno onde você começa a abrir esses portais que estavam adormecidos, fizeram com que as pessoas questionaram o que é ser homem e o que é ser mulher. Aí um monte de gente pensa assim, não, o bagulho é não binário. Não binário é o cacete, porra. É a mesma coisa, só que com uma firulinha, uma embalagem diferente, entendeu? E ok, tanto faz, velho. Na prática, tô nem aí. O que as pessoas pegam e ficam batendo muito em teclas que são de propósito para fazer as pessoas perderem tempo. Ah, mas o pronome. Ah, mas a forma de falar e tal. Não, mas o sexo biológico e tal. E um monte de questões polêmicas que são secundárias ao que é realmente importante. Que é o quê? É você ter o manual da vida, só isso. Saber como é que funciona o rolê. Então, sabendo como funciona a vida, você vai poupar o seu sofrimento e o sofrimento das outras pessoas ao seu redor. Qual que é o problema? As pessoas não se importam em poupar o próprio sofrimento e não se importam em poupar o sofrimento dos outros. É aí que está um grande problema. E é por isso que você precisa conhecer o manual da vida, que é a Bíblia. Não para ficar um fanático, mas para ter uma noção de como é que funciona a vida nessa ótica, e também para você conhecer o coração de Deus e consequentemente saber como viver uma vida mais plena e mais satisfatória em nível almático.